muito bom o projeto dos engenheiros alemães. O que faltou para a gente não ver a cidade alagar em regiões que é muito... Faltou manutenção. Evacuar o Sarandi, tá? Abriram as comportas da AO, pediram para evacuar o Sarandi. Calma, calma. Gente, pelo amor de Deus. Estourou tudo. Pelo amor de Deus, compartilhem. Na década de 70, o Departamento de Esgotos Pluviais foi criado para cuidar dos alagamentos em Porto Alegre. Na época, o Departamento Municipal de Águas e Esgoto e a Secretaria Municipal de Obras e Viação, responsáveis pela área, não davam conta da demanda na cidade. O DEP recebeu a responsabilidade de planejar, construir e conservar as redes de drenagem urbana. Em 1990, passou a controlar também o sistema de proteção contra cheias. Porto Alegre era a única capital brasileira que contava com um órgão específico com essas atribuições. Então veja, você tinha que cuidar do sistema de drenagem, você tinha que completar o sistema de drenagem. Você tinha que cuidar do sistema de proteção contra cheias. Você tinha que cuidar dos arroios e, neste contexto todo, ajudar a recuperar o Guaíba. É muita coisa, né? Sim. Precisa de um departamento. Sim. Vicente é um dos signatários de um documento assinado por 48 engenheiros que propõe melhorias no sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre. Ele foi o diretor do departamento em 2 ocasiões. Em 2017, no primeiro ano do mandato do ex-prefeito da capital, Nelson Marquesan Júnior, o DEP foi extinto. Com o fim do departamento, a drenagem de Porto Alegre e os mecanismos que protegem a cidade do avanço das águas do Guaíba deixaram de ter um órgão específico para sua manutenção. Seus funcionários foram diluídos na estrutura do DEMAI. Então, essa documentação, eu vi um dos diretores do DEMAI dizer que não está lá no DEMAI. Ora. Então, ela foi perdida? 7 anos depois, a enchente de maio de 2024 colocou à prova o sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre, elaborado depois da enchente histórica de 1941. A contenção das águas do Guaíba é feita pelo Muro da Mauá, 14 comportas, 23 casas de bomba e 68 quilômetros de diques externos. A falta de manutenção das estruturas fez com que partes da cidade ficassem mais de um mês submersas. Moradores de bairros como Humaitá, Sarandi, Cidade Baixa e Menino Deus precisaram deixar suas casas às pressas. A última vez que se fez uma vistoria das comportas e se tratou de reparar o que tinha que se reparar foi em 2020. Ou seja, há 3 anos e meio atrás. No ano passado, não teve que se fechar durante 2 vezes as comportas? Por que não aproveitaram e foram olhar quais os defeitos que elas tinham? Então não tem infraestrutura que é 100% à prova de falha. Toda a infraestrutura ela tem um risco de falhar e aí a gente tem que analisar o seguinte, o que vai acontecer quando aquilo falhar? Se aquela falha significar uma UTI de um hospital ser inundada, levando a óbito várias pessoas, que é o que aconteceu, isso não é aceitável. Então aquele hospital não pode estar ali. Ali tem que aquela inundação ela vai acontecer, mas tem que ser um dano que não vai ser tão catastrófico. Josiane mora no Sarandi desde que nasceu. Em maio, viu sua estética ser destruída pela inundação. O espaço, que antes era da mãe, tinha sido reformado em 2022. O bairro viveu o abandono da prefeitura. Os moradores não foram avisados de onde a água poderia chegar. Daria tempo para eu subir praticamente tudo menos os móveis pesados que eu tinha aqui. O que aconteceu foi o que aconteceu com todo mundo que vocês vão falar do Sarandi. Ninguém acreditou que a água ia chegar aqui. Então, eu levantei na altura das macas, que é mais ou menos 1 metro de altura. Botei tudo para cima das macas. E deu. Então, quando domingo a gente vê o barco passando à altura da água, foi chocante porque, meu Deus, destruiu tudo que tinha dentro. E assim foram casas e casas. Eu tenho pessoas que moram bem mais abaixo, que como a água tinha chegado a 1 metro, ela levantou a 2, ela botou o colchão dela grudado no teto quase. E aí a casa dela foi tampada até o teto. Em um vídeo publicado no dia 4 de maio, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, diz que apesar do esforço de contenção, o dique estava extravasando. Trabalhamos a noite inteira e conseguimos fazer essa vedação. No entanto, hoje começou pela manhã esse vazamento por cima do dique. Por isso eu quero convidá-los a aceitar a sair das suas residências e vir para os abrigos da prefeitura, porque os bens materiais a gente pode perder, a vida não volta mais.
O rompimento do dique que protegia a região fez com que a água chegasse em pontos do bairro que nunca haviam alagado. Com a força da água, casas construídas junto à estrutura caíram. Outras precisaram ser demolidas para que pudessem ser feitos reparos. Zero manutenção a gente tem. E a gente tem uma comunidade que hoje ela sabe e ela entende aonde o dique corre. Eu mesma não tinha a menor ideia qual era o dique, o que era o dique, como é que é o dique. Não tinha a menor ideia sobre isso. Mas e como pensar em cidades resilientes contra eventos climáticos extremos? Guilherme Marques, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, defende que cidades sejam pensadas dentro de um contexto hídrico e geográfico. Você precisa olhar para a bacia hidrográfica, porque está tudo conectado. A água que chove num trecho, ela escoa e chega ao outro trecho. Então você não tem como pensar em soluções individuais apenas na escala do município. Então o primeiro ponto, para você ter essa estratégia de cheia, é você olhar para a bacia hidrográfica e aí você vai mapear na bacia hidrográfica os riscos. E o risco ele envolve tanto a probabilidade do nível da água atingir um determinado patamar ou outros patamares, quanto o dano causado. Então, o risco ele é o produto do dano pela probabilidade. Em julho, o governo federal anunciou um investimento de 9 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul como parte do novo PAC Seleções. Cerca de 6,5 bilhões serão aplicados em obras de drenagem urbana para prevenir desastres naturais. Em Porto Alegre, os reparos no dique do Sarandi foram iniciados. A expectativa é de que os trabalhos levem cerca de 6 meses para serem concluídos e custem 10 milhões de reais. As 48 famílias cujas casas precisaram ser removidas do dique para reparar a estrutura ainda aguardam pelo bônus moradia de R$ 127 mil. Segundo o DEMAB, o processo pode levar meses para ser formalizado. Tanto é que dessa vez ninguém espera pela ajuda realmente, né? Porque tu sabe que tu vai ter que construir de novo. Essas pessoas dessa região que perderam as casas são as pessoas que é mais triste da gente ajudar, porque ela chega lá, ela tá desanimada. Ela diz assim, eu vou botar uma pia de tijolo, não precisa, eu vou guardar a roupa aqui numa caixa, porque eu vou perder tudo de novo daqui a pouco. Porque ninguém vê essa solução do dique, né?